A noite era densa, envolta por uma escuridão incomum, quando eu dirigia sozinho pela BR-116, uma estrada sinuosa que atravessava áreas rurais do sul do Brasil. O vento frio soprava implacável, fazendo as árvores nas margens da estrada balançarem como mãos esqueléticas tentando agarrar algo no ar. Eu era um caminhoneiro experiente, acostumado com longas viagens noturnas, mas naquela noite, algo estava diferente. Eu não conseguia afastar a sensação crescente de que havia algo errado, uma presença invisível pairando sobre a estrada. Minha carga estava atrasada, e eu sabia que precisava chegar ao destino antes do amanhecer. Isso significava que não haveria pausas, não haveria descanso. Apenas eu, a estrada e o barulho constante do motor. Foi quando a vi pela primeira vez. À beira da estrada, em um ponto que parecia abandonado e esquecido pelo tempo, estava uma mulher. Ela vestia um vestido branco longo, quase etéreo, que brilhava levemente sob os faróis do caminhão. Seu rosto estava pálido, os cabelos negros e desgrenhados caíam até os ombros. Sua expressão era serena, mas os olhos eram de uma tristeza profunda e incompreensível. Algo nela me fez apertar os dedos no volante, meu coração batendo mais forte do que deveria. Ela levantou o braço, acenando suavemente, como quem pede uma carona. Meu instinto foi ignorá-la. Eu sabia das histórias, das lendas que os caminhoneiros contavam em paradas de beira de estrada. A mulher de branco, a noiva fantasma. Muitos riam dessas histórias, mas eu sempre percebia o medo nos olhos dos mais velhos quando falavam dela. Alguns diziam que, se você parasse para dar carona, nunca mais seria visto. Outros contavam que, se você a ignorasse, ela apareceria no banco de trás do seu veículo, e isso era o prenúncio de um acidente mortal. Eu a acelerei. Olhei pelo retrovisor, meu coração acelerando de maneira irracional. Nada. Ela não estava ali. Suspirei aliviado, talvez rindo de mim mesmo por ter ficado tão nervoso. Mas o alívio foi breve. De repente, a temperatura no interior da cabine caiu bruscamente. O espelho retrovisor ficou coberto por uma fina camada de névoa, algo que jamais havia acontecido antes, especialmente com o aquecedor ligado. Meus músculos ficaram tensos, e um arrepio subiu pela espinha. Eu sabia que algo estava errado, mas me recusava a olhar para o espelho novamente. Tentei me convencer de que era apenas o cansaço. Horas e horas dirigindo em linha reta podiam fazer truques na mente. Então eu a ouvi. Um sussurro suave, quase imperceptível, cortou o ar congelante dentro do caminhão. Um murmúrio indistinto, como o som de alguém falando muito baixo logo atrás de mim. Segurei o volante com força, tentando manter o controle, mas o medo começava a tomar conta. O sussurro tornou-se mais alto, mais insistente, como se palavras desconhecidas fossem sussurradas diretamente no meu ouvido. Respirei fundo, finalmente cedendo à curiosidade maldita. Olhei pelo espelho retrovisor. Ela estava lá. Sentada no banco de trás, exatamente como a lenda dizia. Seus olhos estavam fixos em mim, vazios e penetrantes. Sua boca se movia em um sussurro contínuo, mas eu não conseguia entender as palavras. Seu vestido estava ainda mais brilhante, agora quase prateado sob a luz pálida do interior do caminhão. O ar em volta dela parecia distorcido, como se a própria realidade estivesse tentando afastá-la, mas sem sucesso. Eu gritei e perdi o controle do volante por um segundo, fazendo o caminhão balançar perigosamente na estrada. Consegui recuperar o controle, mas sabia que aquilo não tinha acabado. Eu não podia parar. Eu não podia olhar para ela novamente, mas sentia sua presença, seu olhar queimando a parte de trás da minha cabeça. Então ela começou a falar. Dessa vez, suas palavras eram claras, como se fossem sussurradas diretamente em meu subconsciente. Ajude-me, por favor. Sua voz era suave, mas carregada de dor. Havia uma tristeza profunda, uma angústia que parecia transcender o tempo. Eu não sabia o que fazer. O medo me dominava, e tudo o que eu queria era que ela desaparecesse, que aquilo fosse apenas um pesadelo. Por favor, pare, e eu preciso de ajuda. Eu sabia o que ela queria. Sabia das histórias. Diziam que a noiva fantasma era uma alma perdida, presa entre o mundo dos vivos e dos mortos, condenada a vagar pelas estradas à procura de alguém que pudesse ajudá-la a encontrar paz. Mas aqueles que tentavam ajudar nunca mais eram vistos. Era uma armadilha. Ignorei seus apelos. Continuei dirigindo, meus dedos quase brancos de tanto apertar o volante. O sussurro continuava, implorando, chorando, e o ar ficou cada vez mais pesado, como se a própria morte estivesse dentro da cabine comigo.
De repente, o rádio do caminhão começou a emitir um chiado, seguido por uma música antiga, abafada e distorcida. Era uma valsa. A melodia parecia vir de um tempo esquecido, e com ela veio uma visão perturbadora. No retrovisor, vi flashes de imagens, a mulher, a noiva, em pé diante de um altar, mas algo estava errado. Seu vestido estava manchado de sangue, e as lágrimas corriam por seu rosto enquanto ela encarava um vazio à sua frente. Sua tristeza agora era clara, mas misturada com algo mais sombrio, um ódio profundo. A música continuou tocando, e a noiva, ainda sentada no banco de trás, começou a mover lentamente a cabeça no ritmo da valsa. Sua boca se abriu em um sorriso distorcido e frio. Ela não estava mais implorando por ajuda. Ela estava se divertindo. O pavor tomou conta de mim. As mãos começaram a suar e a tremer, e meu corpo estava preso em uma batalha entre o instinto de sobrevivência e o puro terror. Sabia que precisava fazer algo, mas o medo era paralisante. De repente, os faróis do caminhão iluminaram algo na estrada à frente. Uma curva acentuada, seguida por uma ribanceira. A noiva sussurrou mais uma vez, agora com um tom de voz diferente, quase zombeteiro. É aqui que tudo termina. Eu gritei e pisei no freio com toda a força, tentando desviar o caminhão da curva. As rodas derraparam no asfalto molhado, e o caminhão começou a girar descontroladamente. O mundo se tornou um borrão de luzes e sombras, e a última coisa que vi antes de tudo escurecer foi a noiva se inclinando para a frente, o sorriso sinistro se ampliando enquanto ela sumia na escuridão. Quando recuperei a consciência, estava no hospital. Meu caminhão havia caído na ribanceira, mas de alguma forma, eu sobrevivi. Os médicos disseram que foi um milagre. Os policiais, no entanto, estavam perplexos. Não havia sinais de outra pessoa no caminhão, e ninguém acreditava na minha história. Desde aquela noite, eu nunca mais dirigi por aquela estrada. O trauma da experiência me persegue, e todas as noites, em meus pesadelos, vejo a noiva, sentada no banco de trás, sussurrando, esperando pacientemente por sua próxima vítima. Ela ainda está lá, à beira da estrada, esperando que alguém a leve. E se você a encontrar, seja qual for sua decisão, saiba que o final será o mesmo, a estrada nunca perdoa, e a noiva nunca esquece.